Olá, bem-vindo, bem-vinda. Vamos falar agora sobre o valor anual uniforme equivalente. Quando nós tratamos do VPL, o valor presente líquido, nós vimos uma limitação que considerava projetos que não têm o mesmo tempo de vida útil. O valor anual uniforme equivalente é um método que vai oferecer uma outra solução para essa questão. No valor anual uniforme equivalente, eu vou transformar o meu fluxo, depois que eu encontro o meu valor presente líquido, em uma série uniforme, um A ou PGTO, como nós vimos, que vai ser equivalente a tudo aquilo que eu já calculei através do VPL. Então, esse método ele é ideal para projetos onde há repetição, como substituição de equipamentos. E ele oferece boa aderência para o planejamento anual das empresas. Algumas vezes, em vez do nome VAUE, você pode encontrar RAUE ou CAUE, querendo dizer receita anual equivalente ou custo anual equivalente, respectivamente. Então, são utilizados esses três termos. Eu estou utilizando o VAUE, que é o mais genérico. Vamos ver um exemplo, então. É aquele mesmo exemplo do sistema transportador, com uma TMA de 20%, um investimento inicial, uma saída de 50 mil, e uma expectativa de redução anual de despesas de 20 mil e um valor residual dessa máquina de 10 mil. Então, 50 mil eu considero uma saída, os 20 mil são uma série uniforme, que é uma entrada, e o valor residual, 10 mil, é uma entrada lá no final, correspondente à venda da máquina. O prazo de vida desse projeto é de 10 anos. Como é que eu calcularia agora utilizando o valor anual uniforme equivalente? Bom, o que eu tenho que fazer agora é encontrar séries de pagamentos. Então, eu vou encontrar, para esse valor inicial de 50 mil, o que corresponderia uma série de pagamentos A. Então, eu quero encontrar o A, dado P, lembrando que é um período de 10 anos. Eu vou fazer o mesmo para esses valores aqui de 20 mil e 10 mil. Mas observe que 20 mil já é uma série de pagamentos, porque ele vai se repetir ao longo de 10 anos. Então, para o 20 mil, eu não preciso fazer nenhuma conta. Eu preciso, sim, achar uma série de pagamentos, dado esse F, que é um valor futuro, que é o valor residual. Eu preciso transformar ele numa série de pagamentos. Vamos dar uma olhadinha como é que fica isso lá na planilha eletrônica. Bom, então eu estou aqui, eu desenhei o meu fluxo, digitei o meu fluxo. Eu tenho uma saída de 50 mil, 10 entradas de 20 mil, correspondentes à redução de despesa. Como é redução de despesa, eu vou considerar aqui uma entrada. E lá no final, eu tenho o valor de 30 mil, porque além dos 20 mil, eu também tenho os 10 mil de valor residual. Então, eu vou fazer aqui de duas formas. Eu calculei o VPL aqui também, por aquela função que eu já mostrei para vocês. Eu vou fazer isso aqui de duas formas. Eu vou fazer passo a passo, calculando a série de pagamentos para cada um desses itens, e depois eu vou fazer direto com base no VPL. Então, passo a passo, como é que seria? Eu vou encontrar uma série de pagamentos correspondente a esses 50 mil. Estou fazendo pela função PGTO. Então, eu vou primeiro selecionar a taxa. Vou selecionar o número de períodos, que é 10. Eu digitei, no caso aqui, 10 períodos. E vou selecionar o valor presente. Lembrando que aqui eu tenho um valor presente, porque ele está no período 0. E eu quero encontrar uma série de pagamentos, que é o PGTO. Tá? Então, o valor futuro aqui eu não tenho nada, eu vou deixar 0. Se eu transformar esse valor de 50 mil em uma série de pagamentos de 10 anos, eu vou ter uma série de 11.926, considerando essa taxa de 20%. Tá? Como a taxa é bem alta, ele deu um valor alto também. Pode até parecer estranho, né? Poxa, mas vai ser 11 mil por ano? É isso mesmo, porque a taxa é alta. Tá? Aquela série de 20 mil anual, ela já é uma série de pagamentos. Então, eu não preciso fazer nada, como eu falei. Eu vou utilizar esses 20 mil aqui. E agora eu vou transformar aqueles 10 mil, que são o valor residual lá no período 10, em uma série de pagamentos também. Então, de novo, eu estou utilizando a função PGTO. Estou selecionando aqui a minha taxa. O número de períodos é 10. E agora eu não tenho um valor presente. Eu tenho sim um valor futuro, que é 10 mil. Eu digitei aqui 10 mil. Ok? Então, atenção nesse detalhe, que aqui é um valor futuro
e os 50 mil era um valor presente. A função é a mesma, é a função PGTO. Agora sim, eu transformei tudo em séries de pagamentos. Quer dizer, eu tenho dinheiros que estão nos mesmos períodos de tempo. Se eu somar todos esses valores, eu vou chegar no valor de 8.459,09. Então, o valor anual uniforme equivalente desse projeto 1 é 8.459,09. Como esse valor é positivo, eu entendo que esse projeto é viável economicamente. Então, esse é o método aqui fazendo fluxo por fluxo, né? Eu calculei partes separadas. Eu poderia utilizar, fazer a mesma conta partindo direto do VPL. Então, aqui eu fiz a função do VPL, lembrando que eu vou somar no final da função, eu não incluo na função, eu somo no final a saída. Calculei o VPL. Agora o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse VPL numa série de pagamentos. Vou utilizar a mesma função aqui, série de pagamentos. Vou selecionar a taxa. O número de períodos é 10. E esse VPL aqui é o meu valor presente, um valor presente líquido. Então eu vou colocar ele como valor presente aqui. Valor futuro eu tenho 0. Poderia deixar em branco também. Olha lá, aqui é a prova real, então cheguei no mesmo valor. Aqui por uma questão de convenção de sinais ele deu negativo. Se eu colocar um sinal de negativo aqui na frente do PGTO, só para ficar visualmente mais agradável, né, eu removo o negativo. Então, fiz a prova real, tenho o mesmo valor. E esse é o valor anual uniforme equivalente. Então, é um método que pode ser utilizado para aquelas situações onde eu tenho repetição de um projeto ou onde eu tenho projetos com períodos, prazos de vida aí diferentes. Porque aqui eu estou considerando que esse valor é o que eu vou receber por período. É o que eu teria de fluxo, no caso aqui um fluxo positivo, por período. Então eu posso comparar projetos também. Aqui nós temos um outro exemplo, onde nós vamos calcular o valor anual uniforme equivalente de duas alternativas com prazos diferentes. Então eu tenho a alternativa A, que tem um prazo de 4 anos, e a alternativa B, que tem um prazo de 8 anos. Ou seja, esses custos aqui eles vão se repetir por 4 anos no caso do A, e no caso do B, 20 anos, e lá no final, 8 anos no caso do B, e lá no final eu vou ter esse valor residual depois de 4 anos no caso do A, e de 8 anos no caso do B. Então, eu tenho projetos aqui com períodos diferentes, prazos de vida diferentes. E notem também que eu tenho projetos que vão retornar um custo, um valor negativo, né? Eu estou até chamando de custo aqui, mas aqui eu estou considerando esse termo mais genérico de valor anual uniforme equivalente. Mas nós vamos ter valores negativos, porque eu já estou vendo aqui que são saídas, embora eu tenha esse valor residual lá no final, eu vou ter no cômputo geral, vou ter valores negativos. Então é justamente isso que eu estou mostrando aqui. Eu estou fazendo aquelas continhas para encontrar as séries uniformes para cada um desses valores. Então estou transformando o 400 mil em uma série uniforme, dado uma taxa de 10%, né? 10% não está aqui no enunciado, mas eu estou utilizando 10% de TMA. Então 10%, período de 4 anos. O 10 ele já é uma série uniforme, então não preciso fazer nada. E estou somando a isso os 40 mil. Eu tenho isso como um valor futuro e estou encontrando aqui a série de pagamentos. Tá? Então o valor total, se eu fizer essa conta aqui, o valor total disso aqui vai ser menos 127.569. Vou fazer a mesma coisa lá para o projeto B, ó, o valor anual uniforme equivalente do projeto B. Encontrei um valor de menos 125.470. Mesmo esses projetos tendo prazos de vida diferentes, utilizando esse método, eu poderia fazer essa comparação, supondo que eu poderia fazer replicação do método A. Ok? Então, que esses métodos seriam replicáveis. Então, ele é parecido com aquela lógica de replicar que eu mostrei no VPL para vocês, mas eu faço uma conta diferente, onde eu encontro uma série uniforme de fluxos, certo? Então, aqui no caso, o valor anual uniforme equivalente do projeto B foi maior. De novo, aquele detalhe aqui que eu tenho valores negativos, né? Então eu tenho que tomar cuidado, porque o maior aqui no caso,
eu estou dizendo que é, evidentemente, o menos negativo. Então, o B é a alternativa mais viável economicamente, porque é aquela onde eu vou fazer um desembolso menor. Ok? Então, nós ficamos por aqui em relação ao valor anual uniforme equivalente. Desejo bons estudos para você e até a próxima aula. Tchau!